Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 26, continuação. O Gu estava preparando o café da manhã de Baby e o patrão tomava banho quando Olana começou a berrar da sala. O volume do rádio estava no máximo. Ela correu lá para fora, para a casinha, levando o rádio na mão. Odênibo, Odênibo, a Tanzânia nos reconheceu. O patrão saiu com seus panos úmidos mal amarrados em volta da cintura, o peito coberto por pelos negros lustrosos. Seu rosto sorridente, sem os óculos grossos, parecia engraçado. — Ginny, o quê? — A Tanzânia reconheceu nossa existência, disse Olana de novo. — O quê? — disse o patrão, enquanto se abraçavam e se beijavam na boca, os rostos tão perto que pareciam estar inalando o hálito um do outro. Depois o patrão pegou o rádio e sintonizou. — É melhor ter certeza disso. Vamos ouvir nas outras rádios. A Voz da América noticiava a mesma coisa, assim como a rádio francesa, que Olana traduziu para ele. A Tanzânia era o primeiro país a reconhecer a existência da nação independente de Biafra. Finalmente, Biafra existia. O Gu fez cócegas em Baby e ela riu. Nyerere vai ficar na história como um homem autêntico, disse o patrão. Claro que há muitos outros que querem nos reconhecer, mas que não podem por causa dos Estados Unidos. Eles é que são o grande empecilho. O Gu não sabia muito bem como os americanos podiam ser os culpados por outros países não reconhecerem Biafra. Para ele, a culpa era da Grã-Bretanha, mas repetiu as mesmas palavras do patrão para Eberete, naquela tarde, com autoridade, como se fossem dele. Estava quente e ele a encontrou dormindo numa esteira, na sombra da varanda. — Eberete, Eberete, disse ele. Ela sentou com aquele olhar avermelhado e magoado de quem foi acordado de repente, mas sorriu ao ver que era ele. — Professor, já acabou por hoje? Está sabendo que a Tanzânia nos reconheceu? — Estou. Esfregou os olhos e riu. Um som feliz que deixou o Gu ainda mais feliz. Os Estados Unidos são o motivo de outros países não estarem nos reconhecendo. Eles são o grande empecilho, disse ele. Pois é, disse ela. Estavam sentados lado a lado na escada. Tivemos boas notícias em dobro hoje. Minha tia foi indicada para ser representante provincial de Caritas e disse que vai me dar um trabalho no Centro Assistencial de São João, o que significa que vou conseguir um pouco mais de caldo de peixe. Ela estendeu o braço e beliscou de leve a pele do pescoço de Gu. Apenas uma leve pressão dos dedos. Ele olhou para ela. Não queria apenas apertar as nádegas nuas dela. Queria acordar ao seu lado e saber que dormiriam juntos todos os dias. Queria falar com ela e escutá-la rir. Eberete não tinha nada de chiniere, uma simples conveniência afetiva. Era mais uma Nessinati real, alguém de quem gostava pelo que fora dito e feito, e não pelo que imaginava que ela diria ou faria. Ele estava transbordando de reconhecimento e queria dizer a ela, infinitas vezes, que a amava. O Gu amava Eberete, mas não disse nada. Sentados na escada, elogiaram a Tanzânia e sonharam com caldo de peixe, zigue-zagueando de um assunto a outro, até que um Peugeot 403 passou a toda pela rua. Depois o carro deu ré, com os pneus aos guinchos, como se o motorista quisesse impressionar, e parou na frente da casa. Na carroceria, as letras grosseiras e vermelhas, estava escrito Exército de Biafra. Saltou um soldado de dentro do carro, segurando uma arma e trajando uma farda tão elegante que os vincos do ferro ainda eram visíveis na frente. Eberete levantou-se e foi até ele. — Boa tarde, disse ela. — Você é Eberete? Ela fez que sim com a cabeça. — É sobre meu irmão? Aconteceu alguma coisa com ele? — Não.
Havia um quê de malícia no olhar de esguelha do soldado que desagradou Ugu imediatamente. O major no Ugu está chamando você. Está no bar, logo ali na frente. Ah, Everett deixou a boca aberta, a mão no peito. Estou indo. Virou-se e entrou correndo em casa. Ugu sentiu-se traído pela emoção da moça. O soldado não tirava os olhos dele. Boa tarde, disse Ugu. Quem é você? Perguntou o soldado. Um civil desocupado? Sou professor. Professor? Onye Nkuzi? Ele balançava o fuzil para trás e para a frente. Isso mesmo, respondeu Ugu, em inglês. Nós organizamos aulas para as crianças da vizinhança e ensinamos aos jovens os ideais da causa biafrense. Esperava que seu inglês soasse como o de Olana. Também torcia para que a afetação toda dele impedisse o soldado de fazer mais perguntas. Que aulas? Perguntou o soldado. Num quase resmungo. Ele parecia ao mesmo tempo impressionado e inseguro. Nós nos concentramos em educação cívica, matemática e inglês. O diretor de mobilização patrocinou nosso projeto. O soldado continuava olhando fixo para Ugu. Everett saiu às pressas da casa. No rosto, uma fina camada de pó branco. As sobrancelhas escurecidas com lápis, a boca, um rasgo vermelho. Vamos embora, disse para o soldado. Depois se curvou e sussurrou para Ugu. Eu vou indo. Se eles procurarem por mim, por favor, diga que fui buscar alguma coisa na casa de Ngozi. Certo, senhor professor. A gente se vê, disse o soldado. E Ugu pensou ter visto uma centelha de triunfo nos olhos dele. Daquele idiota analfabeto. Era difícil, para ele, vê-los indo embora. Resolveu examinar as unhas. O misto de mágoa, perplexidade e constrangimento o enfraqueceu. Não conseguia acreditar que ela acabara de lhe pedir para mentir por ela, enquanto corria para se encontrar com um homem a quem nunca fizera menção. Sentiu as pernas rígidas ao atravessar a rua. Tudo o que fez durante o resto do dia veio colorido com uma tinta amarga, e ele pensou, mais uma vez, em ir até o bar para ver o que estava acontecendo. Estava escuro quando ela bateu na porta de trás. Sabe que eles já rebatizaram o sol nascente de Bar Tanzânia? Ele olhou para ela e não disse nada. As pessoas estavam tocando música da Tanzânia e dançando, e um comerciante chegou e pediu frango e cerveja para todo mundo, disse ela. O ciúme de Ugu era visceral. Grudara em seu pescoço e ameaçava estrangulá-lo. Cadê a tia Olana? Perguntou ela. Está lendo para Baby. Ugu ainda conseguiu responder. Ele queria sacudi-la até ela contar toda a verdade do que acontecera durante a tarde, o que tinha feito com o homem, por que o batom sumira de sua boca. Everett deu um suspiro. Tem um pouco de água? Estou com sede. Tomei cerveja hoje. Ugu não achava certo aquele seu comportamento descontraído, à vontade. Serviu um pouco de água numa xícara e ela tomou devagar. Encontrei um major algumas semanas atrás. Ele me deu uma carona quando fui a Orly, mas nem sequer me passou pela cabeça que fosse se lembrar de mim. É um homem tão simpático. Everett calou-se uns momentos. Disse a ele que você é meu irmão. Ele disse que garante que ninguém vai chegar aqui recrutando você. Ela parecia orgulhosa do que tinha conseguido, mas para Ugu era como se ela tivesse arrancado seus dentes de propósito, um a um. Deu as costas para ela. Não precisava de favores da amante dele. Eu preciso lavar louça, disse ele, rígido. Ela tomou mais uma xícara de água e disse, Nguanu, que o dia amanheça, e foi embora. Ugu parou de ir à casa de Everett. Ignorou seus cumprimentos. Ficou com raiva dos olhares espantados dela e das perguntas. O que foi, Ugu? O que eu fiz para ofendê-lo?
Por fim, ela parou de falar com ele e de lhe fazer perguntas. O Gu não ligou. No entanto, no dia em que ouviu um carro passando, correu para ver se era o Peugeot 403 do exército de Biafra que passara. Ele a via sair pela manhã e achava que talvez ela e o major tivessem arrumado um lugar regular para se encontrar. Até um dia em que Eberete apareceu à tarde para dar um pouco de caldo de peixe a Olana. Ele abriu a porta e pegou o pequeno pacote sem dizer uma palavra. Uma moça tão boa, exig bonnois, disse Olana. Deve estar se saindo muito bem naquele centro assistencial. O Gu não disse nada. O afeto de Olana o ofendia, assim como o jeito como Baby perguntava quando tia Eberete viria brincar com ela. Queria que elas se sentissem traídas também, com raiva, como ele. Iria contar a Olana o que tinha acontecido. Verdade que nunca antes tinha conversado coisas assim tão pessoais com ela, mas achava que podia. Planejou tudo com cuidado para a sexta-feira, o dia em que o patrão ia ao Bar Tanzânia com o Special Julius, depois do trabalho. Olana levara Baby para visitar a professora Muokelu, e enquanto esperava a volta, o Gu capinou o quintal, preocupado com a falta de substância de sua história. Olana riria dele, naquele seu jeito paciente de rir do patrão, quando ele dizia algo ridículo. Eberete nunca tinha mencionado nenhum sentimento especial por ele, afinal de contas. Mas certamente não poderia fingir que não sabia o que ele sentia por ela. Fora muita insensibilidade da parte dela jogar o amante do exército na cara dele, assim sem mais nem menos, mesmo que não sentisse nada por Gu. Preparou o espírito e entrou ao ouvir Olana. Elas estavam na sala, Baby sentada no chão, desembrulhando algo envolto num velho jornal. Bem-vinda, Má, disse o Gu. Olana virou-se para olhá-lo, e o vazio de seu olhar o espantou. Havia algo errado. Talvez tivesse descoberto que ele tinha dado um pouco do leite condensado a Eberete. Mas os olhos dela estavam ocos demais, rasos demais, para ser apenas raiva por causa de um pouco de leite roubado semanas atrás. Havia alguma coisa muito errada. Será que Baby estava doente de novo? O Gu deu uma olhada para a criança, ocupada com um invólucro de jornal. Sentiu um aperto no estômago, com a perspectiva de más notícias. Má, aconteceu alguma coisa? A mãe do seu patrão morreu. O Gu aproximou-se mais, porque as palavras de Olana haviam se solidificado, se tornado objetos suspensos, flutuando acima de seu alcance. Ele levou alguns momentos para entender. O primo dele mandou o recado, disse Olana. Ela foi baleada em Aba. Hey! O Gu pôs as mãos na cabeça e lutou para se lembrar de como era a mama da última vez em que a vira, perto da árvore de noz de cola, recusando-se a deixar sua casa. Mas não conseguia vê-la. Em vez disso, lembrava-se de uma imagem meio borrada dela na cozinha, e no suca, abrindo uma pimenta. Seus olhos se encheram de lágrimas. Perguntou-se quantas outras calamidades seria obrigado a saber. Talvez os vândalos alçás tivessem ficado para trás em seu povoado. Talvez tivessem matado sua própria mãe. Quando o patrão chegou em casa e foi para o quarto, o Gu não sabia direito se deveria ir lá ou esperar até ele sair. Resolveu esperar. Acendeu o fogão a querosene e misturou o mingau de Baby. Bem que gostaria de ter se ressentido menos com o cheiro forte das sopas de mama. Olana entrou na cozinha. — Por que está usando o fogão a querosene? — berrou ela. — E na Ezu? Você é burro? Já não disse que temos que economizar querosene? O Gu ficou perplexo. Mas, Má, a senhora disse que eu devia fazer a comida de Baby no fogão. Eu nunca disse isso. Saia e vá acender o fogo. Desculpe, Má. Mas ela tinha dito isso de fato.
Só Baby comia 3 vezes ao dia agora. Eles 3 faziam só 2 refeições. E Yolanda lhe pedira para cozinhar a comida dela no fogão a querosene, porque o cheiro da fumaça fazia Baby tossir. Você sabe quanto custa o querosene? Só porque você não paga pelas coisas que usa, acha que pode fazer o que quiser com elas? Por acaso o lume de lenha não é um grande luxo lá no lugar onde você vem? Desculpe, Ma. Olana sentou-se num bloco de concreto, no quintal. Olana fez o fogo e terminou o jantar de Baby. Estava consciente do olhar dela em cima dele. Seu patrão não quer falar comigo, disse ela. O longo silêncio que se seguiu encheu o Gu com uma sensação profundamente incômoda de intimidade. Ela nunca tinha comentado nada assim sobre o patrão até o momento. Sinto muito, Ma, disse ele, sentando-se ao seu lado. Queria pôr a mão em suas costas para confortá-la, mas não poderia fazer isso, de modo que deixou a mão suspensa, a poucos centímetros de tocá-la, até que ela soltou um suspiro, levantou e entrou. O patrão saiu para ir à casinha. A patroa me contou o que houve, Sá, disse o Gu. Hindu, eu sinto. Sim, disse o patrão, passando rápido por ele. Para o Gu, fora inadequada a troca de palavras entre os dois. Sentia que a morte de Mama exigia mais palavras, mais gestos, mais tempo partilhado entre os dois. Porém, o patrão mal olhara para ele, e quando o Special Julius passou mais tarde para dizer Hindu, o patrão foi igualmente rápido e ríspido. É certo que temos que esperar baixas. A morte é o preço da nossa liberdade, disse ele, e súbito levantou-se e voltou para o quarto, deixando Olana balançando a cabeça para Special Julius, os olhos cheios d'água. O Gu achou que o patrão ficaria em casa no dia seguinte, mas ele tomou o banho mais cedo ainda do que costumava. Não tocou no chá nem nas fatias de cará da noite anterior que o Gu aquecera para ele. Não enfiou a camisa dentro da calça. Você não pode cruzar a Biafra 2 Odênibo, disse Olana, seguindo-o até o carro. O patrão arrancou as folhas de palma empilhadas sobre a carroceria. Olana continuou dizendo algo que o Gu não conseguiu escutar, enquanto o patrão abriu o capô em silêncio. Depois entrou no carro e saiu, com um leve aceno de mão. Olana correu pela rua. O Gu pensou, por um momento absurdo, que ela estava perseguindo o carro do patrão, mas ela voltou e disse que tinha pedido a Special Julius para segui-lo e trazê-lo de volta. Ele diz que tem que ir enterrá-la, mas as estradas estão ocupadas. As estradas estão ocupadas, disse ela. Seus olhos não se desviavam da entrada do compound. A cada som que escutava, um caminhão passando, um pássaro cantando, o grito de uma criança, deixava correndo o banco da varanda para olhar a rua. Um grupo de pessoas armadas com facões passou em frente da casa, cantando. O líder deles tinha um braço só. Professora, muito bem, disse um deles quando viu Olana. Estamos à procura dos traidores. Vamos expulsar todos os infiltrados. Na hora em que passaram por ela, Olana saltou do banco e gritou. Por favor, fiquem de olho para ver se vem meu marido num Opel azul. Um deles se virou e acenou para ela, com um olhar meio perplexo. O Gu sentiu o calor da tarde ensolarada mesmo debaixo da proteção do sapê. Baby brincava descalça no jardim da frente. O longo carro americano de Special Julius parou e Olana deu um salto. Ele não voltou ainda? Perguntou Special Julius do carro. Você não ouviu? Disse Olana. Special Julius parecia preocupado. Mas quem foi que pôs na cabeça de Odênibo que ele podia passar por estradas ocupadas? Quem foi que lhe disse isso? O Gu queria que ele se calasse. Ele não tinha o direito de criticar o patrão. E, em vez de ficar ali, sentado, usando aquela sua túnica feia, podia dar meia volta e ir procurar direito. Depois que Special Julius foi embora, Olana sentou-se,
curvou o corpo e pôs a cabeça entre as mãos. Quer um pouco de água, Má? Perguntou o Gu. Ela balançou a cabeça. O Gu viu o sol despencando. A escuridão chegou de forma rápida, brutal. Não havia mudança gradual do claro para o escuro. O que eu faço? Perguntou Olana. O que eu faço? O patrão volta, Má. Porém, o patrão não voltou. Olana sentou-se na varanda até depois da meia-noite, com a cabeça encostada na parede.